Tá gravando. Então, aí você vai fazer isso aqui, ó. É só tirar o azul e botar o versículo, né? É a mesma coisa. Essa pergunta que eu botei o azul, Ativou o talkback. Estão me ouvindo? meu cálculo deu 5%. Sim. Beleza. Meu cálculo deu Vamos começar então? 80%. Última parte lá daí, Meu cálculo sobre não óxidos. fecha. Então quer dizer que não está em equilíbrio. Aí vai observar. Se tiver em equilíbrio, o resultado vai ser bom e a frequência do alelo vai ser, vai ter uma lógica para a frequência genética. São compostos binários. Fechar é porque não está em equilíbrio errado. Só um minutinho. Hoje são compostos binários. O NOx do oxigênio é 2-, ou seja, ele vai ser o elemento eletronegativo, né? O mais eletronegativo. Alguns exemplos aqui. CaO, Al2O3, Na2O, CO2, CO, N2O5. Pronto, alguns exemplos aí de óxidos. Compostos binários quer dizer o que mesmo? A Jaque está entrando na sala. Compostos binários quer dizer o que mesmo? Fala para mim. Vê se tu lembra aí o que é um composto binário. O que é o ser binário? E aí? O que é um composto A, binário? a Dois molécula, dígitos. Repete, Igor, não deu para entender? a molécula ela é formada de dois elementos. Isso, tem dois elementos químicos, né? Cálcio e oxigênio, alumínio e oxigênio, sódio e oxigênio, carbono e oxigênio, nitrogênio e oxigênio. Além de ser binário, o oxigênio tem que ser mais eletronegativo. Então, por exemplo, isso aqui é um composto binário que não é um oxigênio. Dá para enxergar lá em cima? Em seguida eu boto a foto do quadro e mando para vocês, tá? O que a gente tem ali? OF2. O oxigênio é o mais eletronegativo? O oxigênio é o elemento mais eletronegativo? Não. OF2? Não. Então, apesar de ser um composto binário, a gente não tem um óxido, porque o oxigênio tem que ter NOx 2-. Então, ele vai ter que estar escrito à direita obrigatoriamente, e aí sim o NOx dele fica 2-, certo? No caso aqui, o oxigênio tem NOx 2+, porque quem é menos é o flúor, por ser mais eletronegativo. Tá? Fechou? Classificação. Classificação. É o que tu fez o cálculo, é o que tu catou. Estou observando. Só um segundinho. O esperado, o esperado. A gente tem alguns critérios de classificação. Primeiro eu vou no critério que tem a ver com o tipo de ligação química, tá? Tipo de ligação química. Tipo de ligação química. Quais são os tipos de ligação química que podem aparecer aqui? Que vocês estão enxergando aqui nos exemplos. Tem dois tipos de ligação química. Quais são os dois tipos que vocês enxergam aí de exemplos? A gente tem esses de cima aqui, que
que são óxidos iônicos. Por que iônico, professor? Por que aqueles de cima aí são óxidos iônicos? Tem metal e ametal, né? Cálcio e oxigênio, alumínio e oxigênio, sódio e oxigênio. Já os exemplos aqui de baixo são óxidos moleculares ou covalentes. Óxidos moleculares ou covalentes. O que seria molecular ou covalente? O tipo de ligação onde só apresenta ametais. Fácil de identificar essa característica aí? Sim ou não? Sim. Beleza. E aí, por serem óxidos, né, sempre vai ter oxigênio. Então, os óxidos que são ali iônicos, eles podem ser chamados de metálicos. Ah, professor, mas por que eu vou chamar de metálico se ele não é um composto metálico? É porque o oxigênio, né, vai estar ligado a um elemento metálico. Sempre, né? Então a gente pode chamar também de metálico. E esse aqui, como são compostos moleculares, né, vão aparecer apenas ametais. Ametais. Então eles são chamados de ametálicos, não ametais, né? São óxidos chamados de ametais. Óxidos ametálicos. Eu posso chamar de óxido molecular, posso chamar de óxido covalente, também posso chamar de óxido ametálico. Um cantinho de cada quadro. Deixa eu virar a câmera aí para ficar para vocês. Os óxidos também podem ser classificados quanto ao caráter. E quanto ao caráter, a gente conhece alguns caráteres aí. Quais são os caráteres que nós conhecemos? Ácido, básico. Ele pode ser também neutro ou ainda anfótero. Então vamos primeiro nos que são ácidos. Óxidos que vão ter caráter ácido. Não vamos primeiro no ácido, vamos primeiro no básico, que é mais básico. Vamos lá. Óxidos chamados de básicos. Pode aparecer o termo alcalino. Óxidos alcalinos, óxidos básicos. Quando é que eles vão aparecer, professor? Basicamente, quando o elemento que estiver ligado no oxigênio for um elemento lá no grupo 1 ou 2 da tabela periódica. Quais são os nomes desses grupos aí, vocês lembram? Alcalino e alcalino terroso. Exatamente por isso que eles vão dar origem a óxidos alcalinos, né? Básicos. Então você pega, por exemplo, lá o sódio, Na2O, é um óxido alcalino. CaO também é um óxido alcalino. Ah, professor, mas por que chama de alcalino? Porque se você colocar esses óxidos em água, você vai ter a formação do quê? De uma base. Então, óxido alcalino vai formar uma base. Qual que é a base do sódio? NaOH. NaOH. Nesse caso aqui, a gente vai ter a formação de duas moléculas, não é molécula, né? Dois compostos, duas formas de hidróxido de sódio. E qual que é a base do cálcio? Ca2. OH2. Pronto. Aí sim, apenas um. Fechou? Deu para entender como é que se identifica os óxidos de caráter alcalino? Tem a ver com os grupos dos metais aí que vão aparecer na formação dessa substância.
Tá, e quando que ele vai ser um óxido ácido, professor? Eles são chamados de anidrido de ácido, e essa é a forma que vocês vão identificá-los, tá? Vocês já ouviram falar do termo anidrido, não? Acho que já. O que quer dizer anidrido? O que quer dizer a palavrinha anidro? Que não tem água. Isso. Então vocês vão pegar lá um ácido daqueles que vocês conhecem, principalmente os 6 que eu sempre encho o saco de vocês para vocês decorarem, né? Vocês vão pegar aqueles lá e tirar uma água dele. Então você vai pegar, por exemplo, o ácido sulfúrico. Qual que é a forma do sulfúrico? H2SO4, é isso? Então pega e tira uma água dele. O que sobra? Tira uma água do ácido sulfúrico, que é H2SO4. O que sobra? Sobra o SO3. O SO3 é o anidrido do ácido sulfúrico. Ou seja, ele é o ácido sulfúrico que perdeu uma água. Você pegar esse anidrido e colocar na água, vai virar ácido sulfúrico. Vai virar ácido sulfúrico. Tem um outro também bastante comum que é esse aqui, ó, CO2. O CO2 em contato com água, se eu ficar soprando ar do meu pulmão na água, ele vai formar ácido carbônico. A gente fez isso no laboratório ano passado. Não sei se vocês lembram, deveriam lembrar pelo menos, né? Então tá ali, ó, os dois ácidos formados para vocês a partir dos óxidos ácidos, né? O anidrido de ácido, o trióxido de enxofre e o dióxido de carbono. O que faltou eu falar? Vou bater a foto para mandar vocês, então vai travar a câmera aí um pouquinho, tá? Terceiro. Pronto. Segura aí que eu vou apagar o lado de cá. Faltou eu falar dos óxidos que são neutros. Ah, professor, o que tem os óxidos neutros? Se vocês colocarem ele na água, o que vocês acham que acontece? Hã? Reação de óxido básico, óxido ácido, óxido ácido. Nem aparece óxido neutro aqui para vocês. Ah, tá aqui mais na frente, ó. Aqui tem alguns exemplos de óxidos neutros, ó. Tem só 2 exemplos. 3, na verdade. CO
NO e N2O, não é isso? N2O. E aí esses daqui, pessoal, só memorizando. O importante é que eles não cobram muito esses três aqui. O interessante é que vocês olharem para o CO, né? CO2 é óxido ácido, mas o CO, ele é um óxido neutro, tá? E aí, por último, faltou a gente falar dos anfóteros. O termo anfótero deriva do mesmo anfi do anfíbio. E o que isso queria dizer para vocês? O que o do anfíbio quer dizer para vocês? E aí, o que o anfi do anfíbio diz para vocês? Fala para mim. Tem duas formas de vida. E, ou seja, aqui os anfóteros eles podem ser tanto ácidos quanto bases. O principal exemplo aí de anfótero é o alumínio e o óxido de zinco também aparece aí como principal exemplo. Eu não vou botar ele aqui, vou botar ele mais embaixo, porque eu vou botar as duas reações do alumínio. Vou botar do zinco, que é mais tranquilinha para vocês, vou deixar vocês pensando de como é a reação do alumínio. Ó. E como é que funciona esse negócio de óxido anfótero, professor? Se colocar na água, ele é neutro, na verdade. Se colocar ele na água, ele vai se comportar como neutro. Mas se vocês colocarem ele junto com um ácido, ele funciona do contra. Colocar ele junto com uma base, ele funciona do contra. O que isso quer dizer? Se eu colocar ele com um ácido, ele vai ser uma base. Se eu colocar ele com um ácido, ele vai ser uma base. Se eu colocar ele numa base, professor, aí ele vai ser um ácido. Sempre do contra. Eles são usados para corrigir pH, né? Por exemplo. Então, vamos lá. Se ele é uma base e isso é um ácido, é uma reação ácido-base. Reação de ácido-base tem que formar o quê? Sal. Sal e água. Então, a água a gente já sabe qual é a fórmula. Facilita um pouco. Agora vamos pensar no sal que é formado. Quem é o sal que é formado? Tem Cloreto o de zinco. N e o Cl, né? Só que não existe ZnCl. Falta alguma coisa. Alguém sabe me dizer o que é? O índice. Qual que é o índice? ZnCl2. Isso. ZnCl2. Por que, professor? Porque o Zn é 2 mais, porque ele vem do óxido, e o Cl é menos porque vem do HCl, tá? Então vocês têm que ficar atentos a isso aí. E aqui embaixo o sal vai ser um pouquinho mais elaborado. Tá ali a água, o que sobrou é sal. E aí, como é que fica esse sal? É o que a gente chama de sal duplo, né? Ó, vai ter o sódio, vai ter o zinco, e só aqui já vai dar problema, porque tem dois cátions, né? Tem um ânion também, que é o oxigênio. Pega o NOx de todo mundo, traz para cá. E agora, como é que faz para zerar isso aí, professor? Para zerar, tem que ter dois desses caras aqui e dois desse cara aqui. Aí a gente um 4 negativo, com 2 positivo, com 2 positivo e zero. Ah, professor, mas não é um óxido aqui que foi formado aqui, ó, não é um óxido? Não, é um sal. É um sal duplo. O que é um sal duplo? Um sal que tem dois cátions e um ânion. Dois cátions e um ânion. É um sal duplo. Nomenclatura. Nomenclatura.
Basicamente, a gente apresenta alguns óxidos, né, que tem NOx fixo. Aquele óxido que tiver NOx fixo é bem simples, né? NaO, Na2O, CaO. Dois exemplos aqui. Aí, se o NOx for variável, eu vou fazer do lado de lá, tá? NOx fixo, é bem simples. É óxido de metal, ou óxido de cátion, tá? Então, aqui é óxido de sódio. Aqui, óxido de cálcio. Como é que eu lembro quem tem NOx fixo? Só para lembrar, quem tem NOx fixo é o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3, a prata e o zinco. Esses cátions aí vão ter NOx fixo sempre. E se o NOx for variável, como por exemplo aqui, ó. NOx variável, vamos pegar o ferro. FeO, Fe2O3. E aí, como é que vai ser o nome? Vai ser igual a base lá, não vai mudar, né? A gente vai ter aqui o óxido de ferro 2 e o óxido de ferro 3. Posso chamar também de quê? Lembra ou não? Além de óxido de Ferroso ferro e 2 e ferro. óxido de 3, posso chamar de quê? O ferro 2 eu posso chamar de ferroso e o de ferro 3 eu posso chamar de férrico. Isso. Perfeito. O menor é sempre oso, o maior é sempre rico, né? E faltou ainda mais alguém. Quem que faltou? Faltou a regra oficial para nomenclatura de óxido ametálico, tá? E aí a regra deles é a seguinte: se for esse aqui, se for esse aqui, se for esse aqui, se for esse aqui. Opa! Ainda tem alguns casos. Pode aparecer que eu vou botar aqui embaixo separado depois. PBO. Tá aí. Esse aqui é a regrinha assim, ó. A gente não chama isso aqui de monóxido de carbono? Monóxido de monocarbono. Monóxido de monocarbono. Monóxido de carbono, professor. O mono está entre parênteses porque ele é facultativo, tá? Aí esse aqui a gente chama de quê? Dióxido de monocarbono. Esse é o trióxido de enxofre, ou monoenxofre, né? Já esse aqui é o pentaóxido, pentóxido de dinitrogênio. Pentóxido de dinitrogênio, né? Não vai ser manezinho ali na hora de gaguejar, né? Pentóxido de dinitrogênio. Aí alguns podem chamar esse cara aqui de quê? Bom, a regra para ele é essa daqui, ele é metálico, né? Então seria óxido de chumbo 4. Mas aparecem usualmente, às vezes, chamar esse cara, então vou dizer que isso aqui é usual, vou botar de vermelho, né? Às vezes aparece um dióxido de chumbo aqui. Às vezes aparece, mas é usual essa norma aqui, tá? Porque o termo dióxido ele é usado para metais. Mas de forma usual a gente pode chamar alguns
metálicos também com a mesma regra de nomenclatura, tá? Aí tem um finalzinho de hidreto ali na tua apostila, mas isso aqui a gente não vai ver porque não faz mais sentido falar em hidreto, é uma função que não existe mais. Tem um monte de exercício para fazer, mas eu não vou liberar vocês agora para fazer exercício não. Falta 15 minutinhos. A gente vai tentar encerrar alguma coisa aqui ainda. Segura aí. Já fomos de A, já fomos de B, já fomos de C, faltou só D, é isso? Isso. Aí também já foi, né? A prova já sabem que é quando? Semana que vem? Sim, a prova é semana que vem. Perfeito, Igor. Vou bater uma foto desse aqui, vou apagar aqui um minutinho a câmera, segura aí. Vou bater e já vou mandar para vocês. Vou começar aí com vocês. Ô, professor, eu acho que tá mudo o microfone. Estão ouvindo agora? Sim. Obrigado, Eric.
Então, olha lá. Cinética, química, velocidade, fórmula da velocidade. Era ΔS sobre ΔT. Mas não é ΔS em química, né? É ΔQ, de quantidade. Que pode ser expressa em mol, em massa. E aí, massa, lá tem as subunidades, né? Quilo, miligrama, grama, volume. E aí, litro, ml, por lá vai. E também a concentração. Concentração pode ser lá porcentagem, mol por litro, grama por litro. E o T aqui, né? Ele é de tempo. E esse tempo ele vai ser expresso em que unidades? Segundos, minutos, horas, dias, semanas, até anos eu já vi sendo representado aqui, tá? E por aí vai. Então é legal a gente botar isso aqui, ó. O que essas duas barrinhas aqui quer dizer? Você sabe? Concentração. Ah, é. Não é colchete, é barra. É um módulo. Não é isso? Módulo. É o módulo. Então vamos fazer alguns cálculos aqui pra gente. Qual que você tiver. Vamos pegar aqui esse exemplo para a gente calcular a velocidade média. Eu quero a velocidade média no intervalo 0 a 15 minutos. E aí, como é que faz? Variação da quantidade, quanto que é o delta Q aqui? Quanto que é o delta Q? Quanto que é a variação da quantidade, né? Final menos inicial. Final menos inicial. Dividido pela variação do tempo. Final menos inicial. Quanto que é 2 menos 10? 2 menos 10. Daria menos 8. Como é um módulo, né? Então, ao invés de botar menos 8, a gente vai botar 8. 8 dividido pela variação do tempo, que é 15 minutos. Pronto. Quanto que deu 8 sobre 15 na calculadora de vocês? 0,53? 0,53. Qual vai ser a unidade? Depende do que a gente usou aqui para calcular a velocidade. A gente usou a concentração, o tempo em minuto. Então a concentração é mol por litro, vezes o tempo que está em minuto. Ah, professor, por que vezes? Porque o mol por litro, o litro já está embaixo da fração, né? Mol por litro, o litro já está embaixo da fração. Então, por isso que é mol por litro por minuto. Bem simples, né? Bem facinho. Não tenho que encher linguiça aí com vocês. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte. Essa é a velocidade do N2. E se eu te perguntasse, na reação de síntese da amônia, qual é a velocidade de produção da amônia?
Então, tirou isso aqui e presta assim, ó. Ah, na síntese da amônia, qual é a velocidade da produção da amônia? E aí, como é que faz para calcular? Coloca a velocidade do nitrogênio aqui, ó, 0,53. E eu te pergunto qual é a velocidade de síntese da amônia. E aí, quero te dizer que é estequiométrico, né? É proporcional ao coeficiente estequiométrico. O coeficiente estequiométrico lá é o dobro. Se o coeficiente estequiométrico lá é o dobro, quer dizer que é o dobro disso. Então é 2 vezes 0,53. 2 vezes 53, nós conhecido como 1,06 mol por litro por minuto. Pronto. Bem simples, utilizando também os conceitos que a gente viu lá atrás de estequiometria. E aí na próxima aula a gente vai para a teoria de colisões. Mas você já tem aí uma par de exercícios para fazer, né? Lá da apostila E. E já dá para fazer alguma coisinha aqui dessa daqui. A gente não viu a parte de teoria de colisão, mas a parte de cálculozinho bem simples ali já dá para fazer. Deixa eu ver se tem algum aqui. Não, nenhum dá para fazer ainda. Nenhum ainda, tá? Mas eu vou parar por aqui para não deixar vocês muito. Falta 5 minutinhos, vou deixar vocês fazendo 5 minutinhos de exercício. Parar a gravação aqui. Não ficar pesado demais.